ano passado, a Câmara de Vereadores de Itajaí instituiu o dia 2 de abril como Dia Municipal do Autismo. A data também é celebrada em âmbito global desde 2008, quando a Organização das Nações Unidas decretou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A Univale, em parceria com o Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Municipal e Estadual, está implantando o Centro de Especialização e Reabilitação Física e Intelectual aberto a toda a comunidade da ANFRE. Esse é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. E hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo Ellison Guns. Olá, boa tarde a você que acompanha o Viva Voz na rádio e na TV Univale. Você pode interagir conosco por meio do nosso Twitter, que é o twitter.com/VivaVozUnivale, também pela nossa página no Facebook, que é o facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo, e para falar sobre esse assunto tão importante, nós convidamos a doutora em psicologia, Marina Menezes. A professora Marina é professora aqui do curso de psicologia da Univale, e a Univale está em parceria, então, responsável também por este centro de especialização aqui, bastante importante. Agradeço a presença. Obrigada, Liz, é um prazer. Bem-vinda. Também com a gente as psicólogas Daiane Benetton. Isso. E Rebeca Michels da Silveira, bem-vindas ao programa. Tudo para a gente tentar entender o funcionamento desse novíssimo centro que está funcionando aqui dentro do campus da universidade. É isso mesmo, professora Marina? Sim, ele está sendo implantado a partir agora do mês de abril e ele acontece em parceria com o curso de fisioterapia e ele vai prestar atendimento a pessoas com deficiência física e deficiência intelectual, especificamente do transtorno do espectro do autismo. Então, a Univale tem apoiado essa campanha de conscientização do autismo e no dia 1º de março ela recebeu uma iluminação toda azul em homenagem ao dia. Por que foi escolhida essa cor azul? Então, como o mês de abril é um mês de conscientização do autismo, essa campanha, né, de iluminar prédios públicos, instituições, das pessoas vestirem azul, ela vem também nesse sentido de chamar a atenção das pessoas, de modo geral, para a causa do autismo, né? A cor azul ela foi escolhida em função de que o autismo ele é uma condição que é mais prevalente em meninos, né? Por isso a cor azul foi a cor escolhida para simbolizar, né, essa conscientização. Agora, eu gostaria de entender um pouco mais sobre a importância, então, da existência desse centro aqui em Santa Catarina. Nós conversávamos um pouquinho antes de entrar aqui no estúdio. São apenas 2 centros, então, de tratamento específico para o autismo, professora Marina? Então, esses centros especializados em reabilitação, eles são uma iniciativa do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que prevê uma rede de cuidados à pessoa com deficiência, sejam deficiências físicas, intelectuais, sensoriais, ostomizados, múltiplas deficiências. E essas deficiências, elas são tratadas, né, nesses centros de reabilitação. E assim, a gente tem, cada centro especificamente atua com determinadas áreas, né? O nosso aqui da Univale, ele vai atender pessoas com deficiência física e deficiência intelectual. Então, no Brasil todo existe uma previsão de implantação, já existem implantados vários também, em torno de 40, 45 desses centros, né? Em Santa Catarina temos 2, o nosso aqui da Univale e um que está sendo implantado também em Criciúma. O centro de especialização ele está preparado para atender quais tipos de pacientes? Então, no caso da deficiência intelectual, prioritariamente irá atender, né, pessoas com transtorno do espectro do autismo. E logicamente, que né, o diagnóstico vai ser feito nesse momento e que talvez tenham pessoas que não apresentem esse quadro, apenas a suspeita, né? E aí, através da avaliação, é possível fazer, então, uma triagem, um encaminhamento e orientação a essa família para que ela receba, né, o atendimento específico. No caso da deficiência física, a gente tem algumas condições que vão ser tratadas no centro, né, que são sequelas de trauma, lesão medular, sequelas de acidente vascular encefálico, amputações, traumatismo crânioencefálico, doenças neuromusculares, paralisia cerebral, síndromes genéticas que comprometam o aparelho locomotor, mielomeningocele, malformações congênitas, paralisia infantil, neuropatias e outras condições que estejam vinculadas às deficiências físicas.
Quer dizer, na verdade, é um grande espectro aí de patologias que o centro pretende atender. Outro dia nós recebemos aqui a doutora Patrícia Cristina. Desculpa, a doutora Cristina, foi muito bacana a conversa com ela. E, lógico, os nossos ouvintes e telespectadores que acompanharam a entrevista, eu acredito que compreenderam um pouco mais sobre essa doença, como ela se manifesta. Mas eu queria fazer um resgate, aproveitando a presença de todas vocês, e eu gostaria de focar de novo na questão do autismo, né? Que tem o nome formal de transtorno do espectro do autismo, é isso, né, professora Marina? Quem gostaria de explicar melhor o que é exatamente essa doença para a gente resgatar, então, essa informação? Eu posso começar, depois as meninas complementam, se quiserem. Só lembrando, a doutora Cristina faz parte dessa equipe de muito profissionais, bacana, juntamente com a Daiane e com a Rebeca. E a ideia de espectro, ela vem agora na nova classificação do DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico das Doenças Mentais, que tem como objetivo, então, avaliar, né, a manifestação dos sintomas, desde a forma muito leve até a forma mais grave. Então, na forma muito leve, a gente teria, então, pessoas que apresentam algumas dificuldades na linguagem, algumas dificuldades na comunicação com outras pessoas, usando, por exemplo, né, a expressão gestual, algumas dificuldades com mudança de rotina, algumas dificuldades de interagir, né, uma tendência ao isolamento, mas de uma forma mais leve. E na forma mais grave, né, que seria no outro extremo, nós temos então aqueles indivíduos que têm retardo mental, né? Há uma porcentagem considerável de pacientes com transtorno do espectro que têm, né, o retardo mental como uma comorbidade. Então, claro, isso já traz um prejuízo maior e uma limitação maior da funcionalidade desse paciente, né? Não sei se vocês gostariam de completar, Marina. Na verdade, desculpa, Rebeca, ou a Daiane. basicamente, no autismo, ele envolve uma tríade, né? Que é em relação à habilidade social, né? Comportamento estereotipado e a linguagem, né? Assim, só pra gente, né? Então, dentro de cada uma dessas, daí tem os seus níveis de gravidade, né? Então, aí que é isso que daí o centro pretende avaliar, né? E intervir também. Então, Rebeca, você pode explicar para a gente um pouco mais sobre o que causa o autismo? Na verdade, as causas do autismo, hoje se tem várias pesquisas, mas com a questão cognitiva, funcional do cérebro, né? Existem a história dentro do espectro, no caso antes, que era só chamado de autismo, que vai modificando, vai mudando, com as pesquisas também, e que vai mostrando, na verdade, que não é... São vários fatores que podem contribuir para o aparecimento do transtorno, né? Mas hoje se tem uma pesquisa maior nessa área mais biológica, né? Mais neurológica. Uma coisa importante a se dizer que é um transtorno que já vem sendo investigado há muito tempo, né? E que, logicamente, os conceitos eles vão mudando na medida que as pesquisas vão avançando e vão mudando os paradigmas científicos. Então, a gente tem, né, no primeiro momento, uma perspectiva do autismo como sendo uma patologia que acontece em função de falhas na vinculação, né, da mãe e do bebê, para um momento em que hoje a gente tem um corpo bastante consistente de pesquisas que mostram que que existem causas variadas, então é uma patologia multifatorial, mas que a base é neurobiológica, né? Então está relacionada a fatores genéticos que tornam esse indivíduo mais vulnerável, né, na presença de estressores psicossociais e ambientais, a desenvolver essas características, né, nos primeiros anos de vida. Então, a pessoa já nasce com essa condição, com essa vulnerabilidade, e os gatilhos ambientais, né, eles vão favorecendo, né, o surgimento, então, da manifestação dos sintomas. Eu queria puxar um pouquinho, então, para o trabalho feito aqui com as psicólogas que estão aqui com a gente, a Rebeca e a Daiane. Vocês trabalham especificamente com terapia cognitiva comportamental, é isso, né? De que maneira esse trabalho contribui para o tratamento de pessoas com autismo, Rebeca? Como o autista, né, ele vai ter a questão do pensamento mais concreto, a dificuldade de expressar as emoções, vai ter limitações nas áreas em que a gente já comentou.
A terapia cognitivo-comportamental, né, no primeiro contato com essa criança e com a família, vai fazer uma avaliação onde vai utilizar alguns testes, né, observação também desse comportamento, para levantar as áreas que essa criança tem tanto de potencial, tanto a serem desenvolvidas. Né? Então, junto com a família, né, e nesse acompanhamento com a criança, a gente vai elaborar um projeto terapêutico singular, que seria o quê? Que comportamentos a gente poderia ajudar essa criança a ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, dentro desses comportamentos, a gente vai estar trabalhando com algumas técnicas, né? A gente usa bastante a técnica dos reforçadores positivos, né? Que o que seria essa técnica? Então, a criança, ela está tendo um comportamento agressivo, ou se machucando, né? A gente vai, naquele momento, fazer a contenção física nessa criança, para que ela pare de se machucar, e você vai usar posturas firmes, né? Não agressivas, nem muito altas, né? Mas, assim, uma postura firme, e você vai dizer, não, isso não pode. E você vai fazer isso repetidas vezes, porque, assim, é algo gradual. A gente não pode querer que um comportamento que já está ali há bastante tempo, ele, de uma hora para outra, vá modificar. Então, é gradual, tem que ir respeitando também o limite dessa criança, né? E aí a gente também vai trabalhar bem juntamente com a família, né? Porque às vezes a família sempre tem dúvidas, né? Tem dificuldades em lidar, porque às vezes está muito tempo ali, quando esse diagnóstico ele vem mais tardio. A gente vai estar trabalhando com o que a gente chama de psicoeducação, que é trabalhar, assim, o que é esse transtorno, como é que a gente pode fazer para melhorar na parte desses comportamentos. Por quê? Porque essa criança, ela vai vir no centro, né, 1, 2, 3 vezes na semana, mas ela está na casa dela todos os dias e está em outros ambientes, né? Então, como que essa família pode auxiliar lá na casa, claro, né? Qual a organização da rotina dessa criança? O meu filho não escova o dente. Então, a gente vai auxiliar em como organizar essa rotina, para que a criança também não tenha um ambiente com mais ansiedade ainda. Então, por exemplo, vai ter uma consulta médica, essa criança não está sabendo. O ideal é que já se vá conversando com ela, né? A gente vai estar vendo também com essa família quais os comportamentos ou o que dentro da limitação da criança seria prioridade, né? Uma criança, às vezes, com problema com fala, comunicação, o que a gente vai trabalhar primeiro, ou o que essa família quer. Às vezes a gente traça um objetivo, mas não é o objetivo da família. Eu estou vendo que na fala da Rebeca, ela se dirige especialmente à criança, né? E a gente estava conversando antes de começar a entrevista. A preferência é para o tratamento mesmo de crianças, Marina? Então, a gente prioriza a intervenção precoce. Primeiro, o diagnóstico precoce, que acho que é o nosso maior desafio, é que a gente possa, na atenção básica, conseguir um primeiro olhar que identifique uma suspeita, né? E, de preferência, nos primeiros 5 anos, né? A partir disso, então, a gente tem a possibilidade de estar realizando essas intervenções das mais diferentes formas, né? A gente tem as intervenções cognitivo-comportamentais, as intervenções em psicanálise, as intervenções em terapia sistêmica, em neuropsicologia. Existe uma gama grande de intervenções que têm resultados bastante variados, né? Dependendo da necessidade da criança. E aí a gente entende que essa é uma situação, né, do diagnóstico precoce e da intervenção precoce que favorece a funcionalidade desse paciente, ou seja, o desenvolvimento de habilidades que vão ser muito importantes para que ele consiga fazer uso de todos os recursos que a sociedade, né, propõe para ele. Então, é nesse sentido, né, uma relação custo-benefício de fato. Mas, claro que pacientes em outras faixas etárias, acima de 12 anos, por exemplo, né, que forem encaminhados para o centro, também vão ser avaliados, também será realizada toda a orientação, né, e o encaminhamento para os serviços que possam também estar auxiliando no desenvolvimento das necessidades que esse sujeito com uma idade mais avançada necessita. Nós vamos para um intervalinho, mas já voltamos conversando sobre o Centro de Especialização em Reabilitação Física e Intelectual, que já está funcionando aqui dentro da universidade. Depois do intervalo.
Já estamos de volta. A conversa hoje é sobre psicologia, especialmente sobre o autismo, já que o Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual, voltado especificamente a essa síndrome. Está correto falar síndrome, professora? Sim, porque é um conjunto de sintomas. Ok. E já está funcionando aqui no campus da Univale Itajaí. As nossas convidadas são as psicólogas Marina Menezes, Rebeca Michels da Silveira e Daiane Benetton. Então, de acordo com os dados da Wisconsin Medical Society, entre 0,5% e 10% dos portadores do espectro autista, eles desenvolvem habilidades incomuns. Vocês podem explicar para a gente por que isso acontece? Então, como eu havia dito no início, por ter essa característica de espectro, a gente tem as variações, né, de níveis de comportamentos que vão aparecer. Nos casos mais leves, a gente consegue ver muitas vezes habilidades muito desenvolvidas para memorizar números ou para realizar cálculos matemáticos. A gente vê, às vezes, uma habilidade de memória visual muito grande. Então, a criança vê um desenho e ela reproduz. Ela tem essa habilidade gráfica também. Mas, ao mesmo tempo, ali, conjuntamente com essa grande habilidade, a gente tem dificuldades que são de uma ordem bem primária, por exemplo. Uma criança que tem uma super habilidade para desenhar, mas que não consegue, por exemplo, fechar os botões da blusa, ou não entende o significado da palavra assim, ó, fulano, você agora vai ter que se mudar daqui, né? E ele fica tentando descobrir qual é a relação, né, vai ter que se mudar, o que significa isso, né? Ou então, aquela menina é uma gata. E aí o reconhecimento dele é gato, animal, a menina, qual é a relação disso, né? Então, essas são características que a gente vê em alguns indivíduos. Agora, é a ponta, né, da curva, vamos dizer. A gente tem duas grandes pontas. A das altas habilidades e a dos retardos severos, profundos, né, que tornam a funcionalidade mais complicada, né, mais comprometida. Nós conversávamos também um pouquinho antes de começar o programa sobre uma polêmica que foi levantada na França. O governo da França, de uma certa maneira, tentou limitar o uso da psicanálise no tratamento do autismo, né, Marina? Você poderia explicar o que aconteceu e de que forma isso se resolveu por lá? Sim, em 2012 houve uma movimentação por parte de algumas associações de pais de crianças autistas, cobrando do governo francês, do Ministério da Saúde francês, uma tomada de decisão em relação aos tratamentos dos autistas na França, porque eles faziam comparações com outros países da Europa, né, o Reino Unido, a própria Bélgica, mostrando que a inclusão dos alunos com autismo era maior, que o resultado da aprendizagem desses alunos era maior, porque se utilizavam outras metodologias de intervenção que não só a psicanálise. A psicanálise ela é um país que tem, né, na sua origem, em termos de psicologia, uma grande influência da psicanálise, né? A França. Sim. Uhum. E a gente tem vários autores que são extremamente importantes para o desenvolvimento, né, da psicanálise e para a difusão da psicanálise como um todo. O que ocorre é que as estratégias de atendimento no governo francês, elas estavam voltadas para que os tratamentos se vinculassem à metodologia da psicanálise, ou à aplicação da psicanálise, e esses grupos de pais, eles começaram a achar que seria interessante, então, pensar em uma outra forma, porque os resultados seriam diferentes, né? Então, começou todo um movimento bem extremista, né? Nós queremos que os nossos filhos sejam tratados pela terapia behaviorista, né? Que vai buscar justamente assim, a modelação do comportamento, a mudança desse comportamento, a partir de modelos, né? E de ações que são realizadas com a criança, com o paciente, visando mudanças desse comportamento e uma melhor interação e linguagem, enfim. E aí ficava, por um lado, o extremo, né? Então, abaixo a psicanálise, no outro, viva o behaviorismo. Os psicanalistas, logicamente, reagiram. O Brasil também se posicionou diante disso, porque a BBC fez uma matéria que foi publicada num jornal de grande circulação, numa revista, de grande circulação, dizendo assim, né, a vergonha da França, né, que impor o tratamento psicanalítico para os autistas na França estava sendo considerado naquele momento uma vergonha, visto que existem outras possibilidades de atendimento que têm resultados diferenciados. O que a gente conclui disso, e eu acho muito importante que se fale isso, né?
A psicanálise, na sua origem de compreensão do autismo, trouxe, né, algumas questões e conceitos lá na década de 40 de que a causa do autismo ela acontecia em função de um problema na vinculação entre a mãe e a criança. Então, houve, né, o termo mãe geladeira para se relacionar a esse tipo de vínculo frio que havia da mãe com seu bebê. Logicamente, se a gente pensar que a criança autista ela já nasce com uma dificuldade de realizar essas trocas sociais, certamente também para essa mãe, né, é mais difícil identificar como fazer trocas com seu bebê. Então, durante muito tempo, na década de 40 até a década de 60, 70, ainda se falava muito sobre isso, né? Culpabilizando as mães, de uma certa forma, né? Por aquela criança ter desenvolvido aquela dificuldade. E aí, a partir dos anos 70, fica mais sólida também as intervenções da terapia behaviorista e começa a mostrar resultados diferentes. O que a gente conclui de tudo isso é que existem formas de tratamento que são variadas, né? A gente ter a possibilidade de pluralizar isso é sempre muito mais benéfico do que a gente instituir que existe um único método de tratamento, porque as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes. Talvez um paciente necessite de modelos mais assertivos e mais de modelação de comportamento mesmo. Outros pacientes necessitem de uma psicoterapia que favoreça mais o desenvolvimento da capacidade simbólica, da relação, da constituição enquanto sujeito. Então, assim, não há um método que seja, né, o método melhor. O melhor método é aquele que responde às necessidades que aquele indivíduo tem. Por isso que a Rebeca citou muito bem o projeto terapêutico singular, porque a gente vai identificar, então, qual é a necessidade que esse paciente tem, que essa família tem em relação à criança e criar a estratégia que ele necessite. Então, Marina, como é que é feito o agendamento para o serviço prestado no centro especializado? Ok. O Centro Especializado em Reabilitação, ele vai oferecer 200 vagas para atendimento de pacientes com deficiências físicas e 200 vagas para pacientes com deficiências intelectuais, especificamente, né, o transtorno do espectro do autismo. E para toda a ANFRE, né, lembrando os municípios da ANFRE, então, Pissarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo. Todos esses, então, se beneficiarão, né? E aí, como é que a gente tem orientado para que seja feito o processo? As pessoas buscam a unidade de saúde, né, unidade básica de saúde da sua referência, próxima à sua residência, e solicitam uma avaliação, né? Às vezes, os próprios profissionais da unidade já fazem esse encaminhamento, né? E aí, via Secretaria de Saúde de cada município, há um encaminhamento aqui para o centro da Univale. Portanto, não há busca espontânea. Não adianta as pessoas virem buscar o serviço aqui. Elas precisam fazer via unidade básica de saúde. Bacana. Um outro aspecto importante desse centro é o trabalho dessa equipe multidisciplinar, né? Então, além das psicólogas aqui presentes, também outros profissionais vão estar por lá. Quem pode falar? Não sei se a Daiane pode falar sobre isso. Então, é uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar de uma forma interdisciplinar, né? Então, dentro disso tem os psicólogos, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, fisioterapeuta, pedagogo, né? Então, assim, é uma equipe assistente social, nutricionista, enfermeiro, técnico de enfermagem, né? Bacana. O neurologista. Então, é uma equipe que vai abarcar todas as interfaces do paciente, seja tanto da parte física quanto da parte intelectual. Bacana. Eu queria pedir, a gente tem poucos minutos para terminar, mas talvez a Rebeca e a Daiane pudessem comentar um pouquinho sobre a experiência delas com o tratamento de pessoas com autismo, de que forma vocês têm feito essa abordagem, como é para vocês o dia a dia de trabalho? Na verdade, cada paciente autista é um paciente autista, né? Então, a gente utiliza da avaliação, né, tanto psicológica quanto neuropsicológica, né, para estar avaliando os pontos fortes e os pontos fracos do paciente, né? Porque o nível de comprometimento de cada um é muito variável, certo? Então, claro que o prognóstico melhor são de pacientes que têm um autismo mais leve, né, do que aqueles que têm como comorbidade um retardo mental profundo. Então, assim, o nosso trabalho, você faz isso. Você avalia, vê os pontos fortes e fracos,
né? Trabalha com a família também, porque como a Rebeca já falou, a família fica com o paciente a maior parte do tempo. Conosco vai ficar 2, 3 vezes por semana no máximo. Né? Então, a gente trabalha muito orientando a família em relação ao comportamento do paciente, em como lidar com o paciente. Né? Às vezes, é um trabalho assim, que é um pouco mais extenso, porque o paciente autista tem algumas dificuldades que é diferente de uma criança que não tem o transtorno do espectro. Né? Então, assim, a gente usa técnicas cognitivas comportamentais, a observação, a psicoeducação, tudo isso que basicamente a Rebeca já comentou também. Rebeca, não sei se você quer completar sobre o seu dia a dia de trabalho, enfim. Na verdade, não vai muito diferente do que a Daiane falou, né? O autista, ele exige tanto da família quanto do profissional que tenha paciência, que não ultrapasse os limites, né? Às vezes a gente quer ajudar e nesse ímpeto de ajudar a gente quer que as coisas sejam muito rápidas e como todas as pessoas, todo mundo tem as suas limitações, né? Então, a gente precisa traçar conforme essa pessoa e a família vão desejar, né? Lembrando sempre que são crianças, a criança está sempre em desenvolvimento, ela está sempre trazendo uma coisa diferente, uma coisa nova. Às vezes a gente pensa também que vai demorar muito tempo e às vezes a criança ela vai mostrando um progresso muito legal, né? Dentro da experiência de tratamento com autistas, é um desafio a cada paciente, né? Não tem um paciente igual, não tem um paciente... A gente comentou das habilidades que tem, cada um vai ter o seu desenvolvimento, né? E assim a gente vai trabalhando com cada um conforme o que cada um vai necessitar. Bom, já pelo que a gente ouviu aqui de vocês, dá para perceber que as famílias que têm pessoas com autismo ou outro tipo de patologia já têm um caminho bem bacana com esse apoio importante aí que vocês já demonstram estar dando. Quero agradecer a presença de vocês. Nós conversamos, então, com a doutora em psicologia Marina Menezes, professora aqui do curso de psicologia. A professora Daiane Benetton também é do curso de psicologia, né, professora? E a psicóloga Rebeca Michels da Silveira. Obrigada pela presença. Obrigada a você. Obrigada a você. E a gente se encontra no próximo Viva Voz. Tchau.